Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa, na disciplina de Ciências da Natureza, para as turmas de terceiro ano. Vamos continuar debatendo o assunto da aula anterior. A gente já vem falando sobre fases da vida e agora vamos entrar no tema puberdade, né? Mudanças no corpo e comportamento. Então, vamos continuar focando nesse tema aí, em ciência da natureza. Mas antes de entrar no tema da aula, vamos para o nosso desafio. Então, na aula anterior, solicitei a vocês um desafio maker, que era você fazer uma lista dos sais minerais e vitaminas que fazem parte da sua alimentação. Então, você poderia fazer uma lista, fazer desenho ou fazer um vídeo e enviar para o professor como atividade. Então, aí, quem se aproximou, colocou aí na sua alimentação vitaminas como sais minerais. Laranja é um exemplo de vitaminas, então acerola, certamente vocês fazem uso dessa fruta aí na sua alimentação. O frango, né? A famosa galinha assada ou guisada, faz parte também aí, sais minerais, vitamina aí, além de proteínas. A carne também e o leite como sais minerais. Então, esse foi aí o nosso desafio da aula anterior. Quem concluiu aí, enviou para o professor, está de parabéns, e concluiu com êxito mais um desafio Makers. Mas antes de entrar no tema aí da aula de hoje, vamos relembrar um pouco o que a gente estudou na aula passada. Então, na aula passada, a gente falou justamente sobre vitaminas e sais minerais. A gente viu que eles são essenciais para o bom funcionamento do corpo e para a manutenção da saúde. Então, assim como a proteína, como já viu, carboidratos, as vitaminas e sais minerais são essenciais, ainda mais em tempo de pandemia, onde precisamos fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, isso é importantíssimo, consumir esses alimentos no nosso dia a dia, A gente viu também que as vitaminas e os sais minerais são nutrientes que precisamos em pequenas quantidades. Eles nos ajudam a sermos mais saudáveis, mais fortes, melhorando a nossa imunidade, como já falei anteriormente. Agora vamos entrar no nosso tema da aula de hoje. Então, na aula de hoje, você aprenderá sobre a puberdade, mudanças no corpo e comportamento. Falar nesse tema, a gente precisa primeiro saber que a adolescência, a parte da adolescência, falou sobre infância, Então, a adolescência aí é uma fase que o corpo provoca mudanças, chamada pela puberdade, Além de alterações na parte emocional, que estão presentes tanto em meninos quanto em meninas. Então, é uma fase aí de transição. Nessa fase aí, descobrirá também os cuidados que devemos ter para acompanhar o bom curso dessas mudanças. Então, aí vocês já estão aí numa fase da infância, ano que vem vão para o quarto ano, depois quinto ano, já estão na fase de transição para a adolescência. Então, a gente precisa conhecer essa fase aí, que é uma transição aí e que mexe com as emoções, tanto de meninos e meninas. Você é criança ou adolescente? Então, vamos refletir, uma pergunta. Você é criança ou você é adolescente? Para começar, vamos tentar relacionar o que sabemos sobre as diferenças existentes entre crianças e adolescentes, com algumas situações que ocorrem no cotidiano. Então, quando se fala em criança, é uma fase de transição para a adolescência. Já a adolescência é uma fase de transformações na parte emocional, na parte corporal. É uma transição já para a fase adulta. Aqui eu trago para vocês 3 perguntinhas para a gente refletir. Se ligue nas perguntas que temos para você. Como você diferencia criança de adolescente? O que é que vem na sua mente aí? Vamos pensar em casa aí. Quando você pensa aí, qual a diferença de uma criança para um adolescente? Questão 2, para refletir. E adolescentes de adultos? Qual a diferença de um adolescente para um adulto? Das características que você pensou, quais delas estão relacionadas
há diferenças presentes no corpo. Então, se você observar um adolescente com um adulto, o que é que você vê aí de diferença na parte corporal? E a última reflexão é: quais dessas características estão relacionadas ao modo de comportamento adotado por crianças e adolescentes? Então, na parte de comportamento, qual a diferença aí de um adolescente para um adulto? Então, para a gente refletir, vocês vão observar e vão perceber que tem aí diferenças nessas duas transições aí de fase de vida, né? Por que isso é importante? Porque eu preciso compreender, enquanto estudante, essas fases que todo ser humano passa, né? Então, a gente precisa reconhecer que os movimentos de mudança física e emocionais a que serão expostos durante a puberdade é algo bastante importante para que meninos e meninas vivenciem esse momento de transição sem traumas, porque é uma fase de descoberta, é uma fase que mexe com a parte emocional e precisa ser vivenciado com calma para não ter trauma. A gente vê aí muitos jovens com ansiedade ou até depressão, né? Então precisa ter, por isso que a gente já viu a parte de alimentação, parte de higiene, a parte de saúde como um todo, e estamos agora trabalhando esse tema aí para vocês associar um conteúdo ao outro. Então a gente precisa entender isso aí. Então é fundamental a gente vivenciar esses momentos de infância, adolescência, adulto com calma, com brincando, estudando, se divertindo, para não ter aí esses traumas aí psicológicos, até porque é uma fase que mexe com a parte emocional, como já falei anteriormente. A adolescência marca a transição entre as fases da infância e a vida adulta. Caracteriza-se por alterações em diversos níveis. O corpo muda, a mente também muda, nos modos de ser e de viver. Já a puberdade, influenciada pela ação de hormônio, a parte hormonal, é o processo responsável por disparar mudanças fisiológicas que causam alterações no corpo dos chamados adolescentes. Então você vai perceber que a voz vai mudar, o rosto vai mudar, o formato do corpo vai mudar, então é a fase de transformação mesmo. A adolescência, muitas transformações e conflitos, então é uma etapa aí de conflitos cognitivos, emocionais e de transformações. A fase da adolescência é marcada por muitas transformações. O adolescente percebe que já não é mais criança, mas ainda não é um adulto. Muitas mudanças acontecem, emoções estranhas afloram, os interesses passam a ser outros. Então é uma fase aí, como eu falei a vocês, de descoberta. O adolescente ele nem é criança mais e ele nem é ainda adulto. Então é uma fase de transição. Ele está se descobrindo aí no meio. Agora eu preparei para vocês, para a gente refletir aí, ver quem está ligado na aula, a nossa hora da tarefa. Então eu tenho uma pergunta, quero ver quem está aí ligado na aula do projeto Escola em Casa. Então a pergunta é: a adolescência é a fase de transição aí tem um traço, você vai completar aí, para outro traço. Aí embaixo tem as opções, que completa o texto corretamente. Então, letra A, infância e velhice. Será que a adolescência é a fase da infância para a velhice? Letra B, infância para vida adulta. Será que ela está aí no meio de infância para a vida adulta? Letra C, vida adulta para infância. Ou letra D, vida adulta para velhice. Então pensa aí comigo, qual é aí? Eu falei aí que a adolescência aí é uma transição. E certamente a letra B é a correta. Adolescência é a fase de transição da infância para a vida adulta. Então ele está aí no meio aí, se descobrindo aí enquanto adolescente. Agora vamos para o nosso desafio, mais um desafio maker que vocês estão aí fazendo com êxito, enviando para o professor. O de hoje é o seguinte: o que você entendeu da aula de hoje, você vai fazer aí. Você conseguiu aprender sobre puberdade, corpo e comportamento? Se você tivesse que explicar para alguém a importância desse assunto, o que você diria? Convidamos você, então, para produzir um pequeno texto contando um pouco do que você aprendeu. Você vai aí resumir no caderno,
o que foi discutido sobre adolescência, sobre infância, sobre transformações, sobre parte emocional. Vai fazer o seu textozinho, pode desenhar se quiser, e vai enviar para o professor no final como tarefa da aula de hoje. Não esquece, capricha aí. Vê o que foi discutido na aula de hoje, faz um pequeno textozinho explicando o que foi discutido, de forma bem resumida. Pode desenhar se quiser, pode fazer um vídeo e envia para o professor como atividade, certo? Capricha aí, eu sei que todos estão fazendo aí o desafio e envia para o professor. E por hoje é só. Abraço e até a próxima aula.